Animais em Foco, com Vieira da Costa. Aqui o bicho pega. Amigos, temos a honra e o prazer de entrevistar o Dr. Flávio Coelho, superintendente do Estado do Rio de Janeiro, da Receita Federal e também do Espírito Santo. E, para minha surpresa, ele aceitou de pronto o nosso convite. Então, ele dará muita informação a você, telespectador, de muita relevância e oportunidades que você jamais assistirá aqui nesse bate-papo. Dr. Flávio Coelho, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Gostaria de fazer uma pergunta para o senhor explanar para os nossos telespectadores qual o papel principal da Receita Federal no Brasil. Muito boa a sua pergunta, VC. Nós, da Receita Federal, nós administramos, nossa missão é administrar, o sistema tributário e aduaneiro, contribuindo para o bem-estar econômico e social do país. Para cumprir essa nossa missão, nós fiscalizamos, nós controlamos, nós fiscalizamos o cumprimento de obrigações tributárias e também controlamos a entrada e saída de mercadorias em nossas fronteiras. Essa é a parte aduaneira, é a vertente aduaneira, impedindo a sonegação tributária, impedindo a concorrência desleal, E para cumprir essa nossa missão institucional, nós fiscalizamos o cumprimento de obrigações tributárias e fiscalizamos também, controlamos também o fluxo do comércio internacional. Isso é, em todo o país desenvolvido, atribuição da administração tributária e aduaneira. Qual a finalidade disso? Com a fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias, nós provemos o estado de recursos, e também evitamos sonegação, com a vertente aduaneira, ou seja, o controle do fluxo internacional de mercadorias, entrada e saída de mercadorias. Nós ajudamos também a combater a concorrência desleal, nós ajudamos a combater a evasão de divisas e ajudamos a evitar o comércio de produtos ilegais transfronteiriço. Tá bom? Que muitos desses produtos, doutor, fazem mal à saúde, principalmente das crianças. Qual o seu recado que o senhor poderia passar para os nossos telespectadores em relação às pessoas que compram, às vezes, um produto falsificado? Que mal ele pode contribuir para a vida de nós humanos? Eu acho que a sua pergunta já contém uma resposta muito boa. Muita gente acredita que na hora de decidir fazer uma compra, o principal componente é o preço. É lógico, isso aqui está barato, eu vou comprar, vou comprar na rua. É falsificado, mas eu vou comprar. Isso é um erro enorme, isso causa danos enormes à sociedade, à saúde das pessoas, danos também à concorrência. As mercadorias falsificadas, as mercadorias comercializadas ilegalmente, elas passam à margem do controle. Perfeito. Então não arrecadam tributos. Perfeito. Não contribuem para que a sociedade seja melhor, mais bem educada, Perfeito. Tenha saúde, tenha segurança. Perfeito. O que a gente arrecada provê o Estado de recursos Perfeito. Para que ele possa atender às necessidades da própria sociedade em termos de saúde, educação e segurança. Isso é extremamente importante. Quando a gente vai ao comércio ilegal, a gente está sonegando para a saúde, para a educação e para a segurança os recursos que precisam, de que o Estado precisa para poder torná-las mais eficazes. O que as pessoas não sabem, doutor, que ela comprando um produto também falsificado, ela está também cometendo um crime, não? Sem dúvida, isso que nós falamos, esse comércio ilegal, esse comércio à margem da legalidade, é um crime. Então a pessoa contribui para a perpetração do crime quando ela adquire isso. Ano passado nós tivemos aqui no Rio de Janeiro um trabalho excelente, dos 2 últimos anos, aliás, um trabalho excelente feito pela nossa divisão de repressão ao contrabando e descaminho, retirando do comércio ilegal uma parcela importante daquilo que, vamos dizer assim, alimentaria essa rede de crime organizado com recursos.
Nós tiramos vários aparelhos, milhões de aparelhos de TV Box que apreendidos nos portos, né? Tiramos da possibilidade de serem comercializados. Foram feitas várias operações também no varejo, nas ruas, no comércio aqui à luz do dia, né? No Rio de Janeiro, em outros locais no país inteiro. Nos portos nossos aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, em todos os locais, a gente também apreendeu muita mercadoria ilegal. Essas mercadorias, infelizmente, né? Depois de apreendidas, elas precisam ser destruídas, elas não podem nem ser doadas porque elas de alguma forma proporcionariam um malefício, estariam novamente circulando, estariam novamente sendo entregues, né? E eliminaria a possibilidade de um produto legalmente comercializado chegar até alguém que necessite ou alguém que deseje. Perfeito. Uma pergunta que com certeza nosso público tem essa dúvida. Sim. Tem os camelôs, que hoje Sim. o senhor consegue um alvará, né, para trabalhar numa banca, né, no centro da cidade. Como identificar, né, quem fiscaliza esses camelôs e esses produtos, se são contrabando ou falsificados, ou se vêm, qual seria o recado que o senhor poderia dar para explanar para aquela pessoa que está comercializando aquele produto, ela está comercializando um produto de excelência e na legalidade. Qual seria o papel fundamental para a legalização desse produto em si, para aquela pessoa? Ela pode ter o alvará, mas está trabalhando com produtos não adequados e não corretos, né? Vamos dizer assim. Normalmente, né, quem comercializa sabe quais são as suas fontes, se são legais ou ilegais, né? E às vezes uma aparência de legalidade é emprestada, né, na emissão de uma nota Sim. e tudo mais, mas não é esse o caso. A nossa atuação primordialmente está na entrada desses produtos, lá no porto, lá na fronteira, lá no aeroporto, e não exatamente aqui nos camelôs. Essa atribuição de combater o comércio ilegal não é exclusiva da Receita. Né? Também a Polícia Militar, né, vai às ruas, né? Nós já vimos várias ações da Polícia Militar, da Polícia Civil, às vezes em conjunto com a Receita Federal, para a Receita ajudar a identificar a legalidade dos produtos. Né? A gente está ali, a gente vai também a depósitos, a grandes depósitos de transportadoras, né? Depósitos que estão também espalhados em vários locais do país e tenta combater isso, né? Não é muito a nossa prática ir à rua, mas quando a gente vai para poder ajudar a identificar. Isso aqui é legal, isso aqui é ilegal. Quando é ilegal, infelizmente, a gente apreende, né, e dá a destinação adequada. E apreendendo esse material, doutor, o que acontece com essa pessoa, esse indivíduo que está, ele responde criminalmente? O que pode acontecer com as Sim, responde penalidades criminalmente. A gente... Nesses casos, a gente encaminha, quando é uma ação exclusiva nossa, né? A gente faz a representação para fins penais e encaminha a informação para a autoridade policial competente para que ela tome as providências adequadas. Quando é uma apreensão no porto, né? Ou no aeroporto, ou na fronteira mais comum até o exemplo, né? Vocês veem... ônibus, caminhões, outros veículos pequenos, né, trazendo produtos ilegais, né? Quando a mercadoria é de circulação proibida, como por exemplo um cigarro que entrou ilegalmente, ele é de circulação proibida. Quando é droga, né, é de circulação proibida. Esse crime é um crime que é tratado, né, pela Polícia Federal. Então o indivíduo é encaminhado para a Polícia Federal, né? Aqui também, quando a gente apreende nos portos, né, quando a gente identifica o autor do ilícito, né, o autor também é encaminhado para a Polícia Federal. Né? O material, a prova também é oferecida para que a Polícia Federal tenha condições de seguir com a prossecução penal. Né? A gente, na rua, que é o exemplo que o senhor está dando aqui, né, para um camelô e tudo mais, a Polícia Militar vai cuidar, né? Vai levar, vai autuar. Né? Naturalmente a nossa legislação prevê todos os direitos para que a pessoa se defenda, né? Pode se defender em liberdade, mas é crime sim, é encaminhado, é tratado como crime e tratado da maneira adequada de acordo com a intensidade, com a gravidade de cada ilícito que se detecta. Perfeito.
tá bom? Em relação a esses camelôs, Sim. qualquer, por exemplo, eu sou empresário. Certo. Eu tenho nota fiscal de tudo que eu compro e revendo. Aham. O camelô também teria que estar ali com as notas fiscais desses produtos para uma melhor transparência, para até Sim. inibir até uma abordagem, quando ele for abordado por uma polícia militar, ele mostrar a fonte que está vindo? Mostrar além do alvará, né, a Isso, legalidade das claro. mercadorias. Sim, é claro, mas olha que nem sempre, aí sim, quando a Receita está presente, nem sempre a existência da nota fiscal garante a legalidade da mercadoria, né? Garante se a mercadoria é lícita ou se é falsificada, se, né, veio se é contrafeita, como a gente chama, né? Copiada. Aproveitando essa sua resposta, Sim. quem seria a pessoa para informar e descobrir que aquele produto é falsificado ou não? Qual é o órgão que vai, por exemplo, a Polícia Militar? Até um recado aqui, ó, para a Polícia Militar, que às vezes apreende muitos camelôs. Como é que ela tem que agir se ela tem uma suspeita daquele produto ser falsificado ou não, se está ilícito ou não? Onde ele deve encaminhar esse cidadão, né, com o produto? Olha, a polícia recorre muitas vezes, como eu disse, à própria Receita Federal para olhar, para fazer uma análise preliminar, né? Quando apreende o produto e leva, né, pode encaminhar para a perícia, né? Os peritos podem atestar. Existem informações, né, que a gente usa, que peritos dos órgãos policiais usam também para comparar, para testar, para fazer essa comparação, né? Então, quando a polícia militar está agindo, né, na competência dela, vai lá e apreende, a Receita não está presente, a polícia tem seus métodos, seus procedimentos, né? E suas fontes para poder atestar se o produto é legal ou não e formar essa convicção e eventualmente apresentar a queixa, né? Tá. Pessoal, eu estou adorando esse bate-papo aqui com o Dr. Flávio Coelho, aproveitando essa descontração, doutor. Sim. Eu gostaria que o doutor pudesse passar para os nossos telespectadores também o que a Receita ela faz. Ela dá aulas em escolas, faculdades. Eu gostaria que o senhor pudesse explanar à vontade, tranquilo, tudo o que a Receita ela contribui para o cidadão brasileiro num todo, amplamente. Qual a mensagem que o senhor gostaria de passar para o nosso telespectador? Olha, a Receita Federal, né, é composta por um quadro altamente competente, né, de auditores, analistas, servidores administrativos. Certo. Então, não faz parte da atribuição da Receita dar aulas ou ministrar palestras, mas, sim, nós somos muitas vezes, chamados, né, como representantes da Receita, de todos os níveis, né, são chamados para diversas ações que a gente chama de cidadania fiscal, né? Então, nós muitas vezes ministramos sim palestras em faculdades, escolas de segundo grau de ensino, né, médio, de ensino fundamental para crianças, né? Nós participamos de eventos promovidos por outras entidades, né? E eventualmente vamos lá para falar ou do programa de imposto de renda ou da nossa ação, de algumas de nossas ações de controle aduaneiro, né? Vamos falar, às vezes, esclarecer para uma categoria, para uma classe, para uma associação, por exemplo, o Conselho Regional de Contabilidade, né? A gente vai esclarecer sobre dúvidas relacionadas à administração tributária ou aduaneira, né? Às vezes surgem perguntas triviais, como perguntas de viajantes, né? A Receita Federal também cuida do controle de bagagem nos aeroportos. O que eu posso trazer, o que eu não posso trazer? Eu lembro de programas, né, de TV, de rádio, em que chamam às vezes a gente, né, um auditor, um analista, ou um outro servidor administrativo, para poder esclarecer dúvidas, né, de telespectadores, de espectadores, né, de leitores, né? E a gente faz isso com o maior prazer, com a maior satisfação, porque nós entendemos que nossos papéis, né, como cidadãos, e nossos papéis também como servidores públicos, aqui representantes da Receita, vão muito além daquela missão crua, específica lá de administrar o sistema tributário aduaneiro, porque a gente também administra, como a gente disse no início, o sistema tributário aduaneiro, mas com o intuito de contribuir para o bem-estar econômico do país. Então, a gente vai em todas as frentes, né? A gente atua em todas as frentes.
Nós estamos aqui na Escola de Equitação do Exército Brasileiro, em Deodoro, no Rio de Janeiro. Essa aqui, ó, é a variável do tenente Matheus Miranda. Olha só como ela é tratada, olha aí, ó. Puro amor e pura gratidão. Esse é o trato, amor e carinho que o Exército Brasileiro passa para seus animais. Né, variável? Aqui, ó. Linda. Olha só, muito bem tratado e dócil. Nós conhecemos o animal quando não é maltratado porque ele é dócil. Quando o animal é muito agitado é porque ele é maltratado. Essa é a variável. Tá vendo? Que lindo. Olha só. Esse é o trabalho do nosso Exército Brasileiro, que eu me orgulho muito em ser brasileiro também e minha família ter muitos militares do Exército. Olha que coisa linda. Agora, amigos, vamos conhecer a história do farrapo. É, a história do farrapo. Não serve mais para equitação, para montagem, e queriam colocar ele para doação, mas o coronel aqui, Marcelo, não deixou estar com ele até hoje. Vamos conhecer a história do farrapo agora? Vamos lá. Amigos, vamos conhecer agora a história do farrapo. Aqui, ó. Cavalo do Exército Brasileiro, do coronel Marcelo, que é o comandante aqui da Escola de Equitação do Exército de Deodoro, Rio de Janeiro, aqui no nosso Exército Brasileiro. Coronel, obrigado por aceitar o nosso convite. Ele é um amor, como todos os animais são. Eu gostaria que o senhor citasse a história do farrapo, que para nós é um exemplo de humanidade para com o bem-estar de nossos animais. Coronel, conta a história, por favor, do farrapo, que o coronel me contou lá em cima, por favor. Não, para a gente é uma honra receber vocês aqui e poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho, o trabalho do Exército Brasileiro, um pouco do trabalho da Escola de Equitação, que é o berço da equitação nacional. A equitação do Brasil, ela começa com a Escola de Equitação, ela está diretamente ligada à Escola de Equitação e nós estamos esse ano completando 100 anos de história no dia 20 de abril desse ano. Então é o ano do centenário da Escola de Equitação. E o farrapo é só um exemplo disso. O farrapo é um cavalo que está comigo. Sim. Ele está com o Tenente Marcelo. Certo. Ele começou com o Tenente Marcelo em Porto Alegre no ano de 2003. Então o farrapo veio para minha mão no ano de 2003. Então nós já estamos aí há 19 anos juntos. Perfeito. É uma parceria aí que perdurou por esse tempo todo. O farrapo vai fazer 22 anos esse ano. Ele é um produto da codelaria de Rincão, lá no Rio Grande do Sul, na cidade de São Borja, onde são produzidos os cavalos do Exército Brasileiro. Então certo. O nome dele é Farrapo do Rincão. Perfeito. Todos os cavalos do Exército têm esse sobrenome, né, certo. do Rincão. O farrapo veio para minha mão, eu ainda tenente, ele um potrinho. Aprendemos juntos um com o outro. Eu recém saído da escola de equitação, tinha sido aluno um ano antes. O pouco que eu sabia, que eu aprendi aqui na escola, eu botei em prática com ele. E foi uma parceria que a gente fez durante muito tempo. O farrapo saltou as provas mais altas que a gente salta dentro do Exército. O farrapo foi para campeonatos sul-americanos, foi para campeonato mundial militar. Vários campeonatos civis na hípica de São Paulo, hípica paulista, hípica aqui do Rio de Janeiro. E ele se manteve o tempo inteiro comigo. Tem uma história curiosa até que em 2007 eu estava saindo da escola de aperfeiçoamento de oficiais e eu podia ir para a cidade de Recife, que para cavalaria é uma cidade difícil da gente conseguir. Perfeito. Mas eu não tinha para onde levar ele. Aí eu falei para minha esposa, olha, Recife não vai dar. Então vamos para Quaraí, no interior do Rio Grande do Sul, e fomos para a fronteira com o Uruguai para poder levar o farrapo, porque ele faz parte da família. Então eu tenho fotos do meu filho, que hoje tem 15 anos, recém-nascido, com alguns meses, aliás, de vida, em cima do farrapo. É um cavalo muito dócil, um cavalo que, se a gente botar uma criança em cima, ele fica muito calmo com criança. E ele, em 2014,
A gente deu umas férias para ele era um atleta de ponta, e essas férias dele aí, na volta das férias, ele começou a apresentar um problema degenerativo, um problema dele no boleto da mão direita. E ali a gente resolveu, por bem, fazer alguns exames e viu que ia ser um sofrimento para ele continuar no esporte. Certo. E nós resolvemos reformar o farrapo. Aposentar ele da atividade hípica. Nesse momento, como ele tinha um currículo extenso, o Exército reformou ele e deixou ele comigo. Eu poderia até mandar ele para um projeto que o Exército tem lá em Rincão, lá em São Borja, que é de um projeto geriátrico. Então, os nossos cavalos, quando ficam mais velhos, são mandados para lá. E lá eles ficam, a gente não sacrifica cavalo. Não descarta. Quando o cavalo está animais, inservível, né, para o serviço, não. Tá. Ele vai para lá e tem a aposentadoria dele merecida pelos bons serviços prestados ao país, que é o Exército, né? Perfeito. Eles ficam lá. Só que o farrapo era um carinho muito grande que a gente tinha. E a gente achou por bem manter, então o farrapo se mantém hoje comigo, até hoje eu cuido dele, ele está com esse estadão. É amor incondicional um cavalo de 22 anos com um estadão desse, você olha, você não diz que é um cavalo de 22 anos. É um cavalo que anda por tudo aqui, ele conhece toda a escola, ele entra e sai a hora que ele quer. Eu falo que ele é meio que comandante da escola de equitação também, porque ele manda aqui nas baias. Virou um selvagem hoje, né? Porque hoje ele anda, e se no final de semana eu precisar botar minha filha em cima dele para passear, é leve, né? E ele se sente bem. Com uma sela. Coloca uma sela, a gente vê o brilho no olhar dele diferente do quando ele está o tempo inteiro solto. Gosta desse contato. É óbvio, hoje a gente não trabalha ele, não faz esporte com ele, mas ele presta esse serviço também. Quando vem, às vezes, uma criança que a gente bota em cima e ele se porta super bem e a gente vê que o brilho no olhar dele fica diferente. Olha. No dia que ele tem uma criança, alguém em cima dele, ele se sente útil. Né? Uma vida inteira de trabalho, então o animal se sente assim. Muito bom. Para você, telespectador que está nos vendo, siga o exemplo aqui do comandante Marcelo, você principalmente carroceiro, e um recado aqui para os amigos do TUF, que eu sei, já tive denúncias de vários de vocês que têm os cavalos aí de competição, que às vezes o cavalo não serve mais e eles doam para carroceiro. Isso vai acabar no nosso país. Siga o exemplo do Exército Brasileiro, o animal quando não serve mais, aposenta ele para ter qualidade de vida merecida. Isso é respeito para com nossos animais. E vocês verão, olha, daqui a pouco, muita história ainda que o comandante Marcelo vai contar para nós. Aguarda um minutinho, já já. Então, esses cavalos aí são os cavalos saltadores, que a gente fala, mas não são de modalidade de salto. Eles são cavalos de alta escola, que é uma herança que nós temos da escola de equitação de Saumur, na França. A nossa escola ela é originária da missão francesa, que veio para o Brasil no início do século XX, e que em 1922 criou aqui a escola de equitação aqui no Rio de Janeiro. E nós ficamos com algumas heranças deles, alguns símbolos, né, como as esporas douradas que os instrutores de equitação usam, o chicote de 3 castões e os cavalos de saltadores. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma pequena demonstração aí para vocês. O mais interessante desses cavalos é que esses cavalos são cavalos que fazem figuras que eram antigamente treinadas para guerra, né? Então, para o cavalo que vem com algum ataque pela retaguarda, ele dava um coice, né? Que a gente chama de garupada, né? Ou então faria uma cabriola, que é para se livrar de um cerco. E isso aí acabou com o tempo se tornando arte. Hoje, na França, existem demonstrações caríssimas disso aí em Saumur, e a própria escola de Saumur, ela viaja pelo país inteiro fazendo, e nós somos os únicos aqui no país que fazemos isso ainda. E o mais interessante ainda disso tudo é que essas figuras elas são apresentadas para o cavalo, são ensinadas sempre por reforço positivo. Esses cavalos não podem se tornar reativos. Se esses cavalos se tornarem reativos, eles não estão executando da forma correta e deixa de ser arte. E como isso aqui é uma arte, ele tem que ser sempre um reforço positivo. Então, fez certo, ele ganha a recompensa na hora. O instrutor ele anda sempre com um bornal
com um pouquinho de ração, alguma jujuba, alguma coisinha para ele comer na hora que ele fizer a coisa certa. E ele sabe que ele está fazendo certo e ele quer a jujuba. Então ele vai atrás disso aí e faz a coisa correta, é sem reação. Vamos ver então agora uma demonstração desses belos animais. Bom, então esse é um trabalho dos cavalos de saltadores. A gente fala que é o trabalho de baixo, né? Que o condutor ele vai dando as indicações ali, tocando com o chicote no peito do cavalo. A gente ensina o cavalo que quando a gente toca o chicote, o cavalo avança. Isso é avançar na vara, é o nome desse movimento. Então a gente dá um toquinho nele, estamos ele tá dando um toquinho. Ele não machuca o cavalo com isso, ele só vai dando toques mesmo, que é o comando que ele dá para o cavalo ir para frente. E o cavalo vai trotando esse trote bem reunido, um trote mais curto, um trote bem reunido, onde ele vai fazendo bastante força, ele vai acumulando essa energia e daqui a pouco ele vai pedir uma das figuras. Então o instrutor pegou e levantou ali o chicote dele e falou a palavra subir, né, que é o comando que o cavalo entende, que já está acostumado a fazer, que é para executar a curveta. O nome a empinada que ele dá, né, não é empinar, é a curveta que a gente chama. Pode ir mais uma curveta. Ó, tocou no pescoço, levantou o chicote para cima, o cavalo regalote mostrou a curveta. Agora vamos ali, aquela égua é a lica. Essa égua lica, ela vai executar a garupada. O instrutor vai tocando nela, vai fazendo ela avançar, ela vai reunindo, e ela dá a garupada. A garupada é essa extensão dos dois posteriores em paralelo ao solo, que é como eu falei antes, isso é uma figura de guerra, né? Antigamente, quando o cavalo era uma arma de guerra, então isso era ensinado aos animais até para poder escapar de um cerco ou de algum ataque pela retaguarda, né? Hoje isso virou arte. Bom, agora vem a égua lica, está vindo na preparação. O instrutor está reunindo o trote dela e vai dar o comando da garupada. Então ele aponta o chicote e dá o comando de atrás. E ela responde. Fez bem a garupada? O instrutor já pega no bornal ali e já dá um mimo para a Lica sabe que ela fez um bom trabalho. Se a Lica errar, se ela não fizer a garupada da maneira como o instrutor quer, como o tenente Igor Carvalho quer, ele simplesmente não dá o mimo para ela ali, não dá o agrado para ela e ela sabe que ela fez a coisa errada. Então, com isso a gente evita agredir o animal, né? E evita também que o cavalo se torne reativo ao chicote e reativo ao instrutor. Então ele tenta ao máximo fazer a coisa certa por boa vontade, porque ela vai ganhar. Ela vai ganhar uma recompensa ali, que é uma raçãozinha, é um doce, alguma coisa do tipo. Estamos agora aqui com a tenente veterinária Thaisa, do Exército Brasileiro aqui de Deodoro. Primeiramente agradecer pela oportunidade de estar falando aqui com o senhor, né? Aqui na escola nós somos em 4 veterinários responsáveis pela sanidade e tratamento dos animais. Coronel Marcelo, por favor, conta a história para o nosso público desse portão aqui, ó. Belíssimo esse portão. Então esse portão ele foi trazido para cá há pouco tempo. Amigos, eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa hoje. Para mim foi de grande valia e espero que para você também. Agradecer aqui, especial, a entrevista, o bate-papo com o doutor Flávio Coelho, superintendente da Receita Federal do Estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo, da 7ª Região Fiscal. Foi fantástico. E agradecer também aqui, ó, a equipe do comandante Marcelo, aqui, ó, da Escola de Equitação do Exército Brasileiro, aqui em Deodoro, no Estado do Rio de Janeiro. Espero que vocês tenham curtido bastante. Até a próxima.
Animais em Foco, com Vieira da Costa. Aqui o bicho pega.